História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1. A perseguição sob Domiciano. No ano 81, Domiciano sucedeu ao imperador Tito. A princípio, seu reino foi tão benigno à nova fé como havia sido os seus antecessores. A perseguição, porém, irrompeu novamente no final do seu domínio. Não sabemos com certeza por que Domiciano perseguiu os cristãos. Sabemos sim que ele amava e respeitava as antigas tradições romanas e que boa parte de sua política imperial consistia em restaurar essas tradições. Portanto, era de se esperar que se opusesse ao cristianismo, que em algumas regiões do império havia ganho muitíssimos adeptos e que em todo caso se opunha tenazmente à antiga religião romana. Além disso, agora que já não existia o Templo de Jerusalém, Domiciano decidiu que todos os judeus deviam enviar às arcas imperiais a oferta anual que antes mandavam a Jerusalém. Quando alguns judeus negaram a fazê-lo ou mandavam o dinheiro ao mesmo tempo, em que deixavam bem claro que Roma não havia ocupado o lugar de Jerusalém, Domiciano começou a persegui-los e a exigir o pagamento da oferta. Já que ainda não estava totalmente delimitada a relação do judaísmo com o cristianismo, os funcionários imperiais começaram a pressionar todos os que praticavam costumes judaicos. Assim, irrompeu uma nova perseguição, que parece ter sido dirigida não somente contra os cristãos, mas também contra os judeus. Como no caso de Nero, parece que a perseguição não foi igualmente severa em todo o império. De fato, é só de Roma e da Ásia Menor que temos notícias fidedignas acerca da perseguição. Em Roma, o imperador fez executar ao seu parente Flávio Clemente e a sua esposa Flávia Domitila. Foram acusados de ateísmo e de costumes judaicos, já que os cristãos adoravam um Deus invisível. Em geral, os pagãos os acusavam de serem ateus. Portanto, é muito provável que Flávio Clemente e sua esposa tenham sido mortos por serem cristãos. Esses são os únicos 2 mártires romanos no tempo de Domiciano que conhecemos pelo nome. Mas vários escritores antigos afirmam que foram muitos, e uma carta escrita pela Igreja de Roma à de Corinto, pouco depois da perseguição, se refere aos males e provas inesperados e seguidos que sobrevieram a nós. 1 Clemente, capítulo 1. Sabemos mais da perseguição na Ásia Menor, graças a Apocalipse, escrita em meio a essa dura prova. João, o autor de Apocalipse, havia sido deportado à ilha de Patmos e, portanto, sabemos que nem todos os cristãos eram condenados à morte. Mas há muitas outras provas de que foram muitos os que sofreram e morreram em tal ocasião. Em meio à perseguição, Apocalipse mostra uma atitude muito negativa contra Roma do que o restante do Novo Testamento. Paulo havia ordenado aos romanos que se submetessem às autoridades que haviam sido ordenadas por Deus. Agora, porém, o vidente de Patmos descreve Roma em termos nada elogiosos, como uma grande prostituta embriagada com o sangue dos santos
e do sangue dos mártires em Jesus. Apocalipse 17, versículo 1 e 6. Pérgamo, a capital da região, é o lugar onde está o trono de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Felizmente, quando a perseguição emergiu, o reino de Domiciano chegava ao fim. Como Nero, Domiciano recebera fama de tirano e, por fim, foi assassinado em seu próprio palácio. O Senado romano fez com que o seu nome fosse apagado de todas as inscrições e de todos os monumentos em sua honra. Uma vez mais, o império parece ter esquecido os cristãos. Assim, a nova fé pôde continuar se espalhando pelo império, desfrutando um período de relativa paz. O imperador Domiciano, que perseguiu os cristãos nos fins do século I, parece ter sido o primeiro imperador a perceber que a nova fé representava uma ameaça às velhas tradições romanas. Próxima leitura, capítulo 6. A perseguição no século II.